Pode ser, irmãos. Queria que vocês se colocassem de pé, para a gente ter início ao culto. Abra sua Bíblia, Salmo 1. Creio que alguns já conhecem de cor, mas ele é bem interessante. Salmos 1. Como ele é bem curtinho, a gente vai ler inteiro. Achado? Vamos ler? Diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, e os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, se a gente anda segundo a lei do Senhor, não permanece no caminho dos pecadores, no tempo certo, os frutos virão. Glória a palavra de Deus. Mas nós temos que andar segundo a lei de Deus, segundo os seus ensinamentos, e não dar ouvido aos ímpios, aqueles que não seguem as palavras de Deus. Que nós possamos todos os dias, em vez de ficar pedindo opinião alheia, buscar aonde realmente nós encontramos a verdadeira resposta, a palavra de Deus, que nos direciona ao caminho correto. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nessa noite, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. Eu te peço, Senhor, nessa noite, fale conosco, através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada essa noite. Colocamos as nossas vidas no Teu altar e pedimos que o Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, Pai, através da Tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.
direção, que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não viverá ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto não viverá ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não viverá ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia
Jerusalém.
Ele. Não deixe nada distrair você nesse momento. Adore o Espírito Santo, a presença dele está nesse lugar. Simplesmente feche os teus olhos, não existe nenhum ritual, simplesmente se entregue, adore a Ele. Ele é santo, adore Ele, levante sua voz agora. Você já disse que você ama Ele, você já disse que quer conhecê-lo, então comece a declarar palavras de amor a Ele. Jesus, nós te amamos, essa igreja te adora, Senhor. Nós queremos ser, papai, mais íntimos do Senhor. Espírito Santo, nós te exaltamos, santo, santo, santo. Toda a igreja, cante comigo. Aleluia, levante sua voz. Aleluia, poderoso Senhor nosso Deus, poderoso. Aleluia.
és maravilhoso, Jesus. Anjos proclamam a tua majestade. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Canção sobre a declarando santo, sua glória descerá, sua terra se espalhará, sua voz cantando de glorificação. Aleluia.
adoração mais uma vez. A igreja declara: Santo, poderoso, eterno. Que há de vir em glória. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua doce presença, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pode se sentar, meu querido irmão. Aleluia. Você cansou de ficar em pé, agora você vai cansar de ficar sentado. Boa noite, a paz do Senhor, a paz de Cristo Jesus, para quem eu não cumprimentei. Louvado seja o Senhor. Espero que você não tenha sido um espectador, mas que você tenha adorado, porque estava muito gostoso a adoração e a presença do Senhor está entre nós. Então, como eu sempre digo, nós temos duas opções: ou apenas ficar como espectadores, ou adorar o Senhor. Pode vir, ou adorarmos ao Senhor. Obrigado. Ou adorarmos ao Senhor e percebemos a doce presença dele neste ambiente. Agora é o momento das nossas ofertas, dízimos e ofertas. Nós iremos apresentar os visitantes logo após. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, nós iremos orar, você pode vir contribuir. Obrigado aos irmãos que estão contribuindo nas contas da igreja. Deus abençoe e que você possa ter esse entendimento no seu coração. Que não se trata de valor monetário, sim de amor ao Senhor, amor à obra de Deus e amor ao local onde o Senhor te plantou, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Figueirinha, Figueirinha, o Senhor te plantou aqui, então seja fiel. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, abençoa essa oferta, esse dízimo, Pai, que venha dar muitos frutos conforme diz a tua palavra, 30, 60, 90 e 100 por um, que eles possam ter em abundância e principalmente ter condição de ajudar o seu próximo. O Senhor conhece o coração de cada um. Eu sou grato a Ti pelo coração que o Senhor tem dado nessa igreja, que eles possam entender que o mais importante de tudo é ofertarmos a nossa vida ao Senhor. Santifique, abençoe essa oferta, Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Pode vir ensinar a ofertar. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar minha mente, e bom no meu coração que eu sou teu. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém. O momento de que eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Amém. Aleluia. Nós temos nos visitando aqui Leandro, trabalho com o Roberto. Mas, Leandro, a gente tem uma prática, meu brother, só que não vai dar para fazer. Não vamos fazer, meu irmão, que está assistindo, já abraçar os nossos visitantes, mas em tempos de pandemia, sinta-se abraçado pela igreja, amém? Amém, PRC? Amém. Depois alguém paga um café para ele na saída, irmão. Vocês que já tomou um, paga mais um. E está nos assistindo também a nossa irmã Maria de Fátima. Um grande abraço, Maria de Fátima. Deus te abençoe. E a todos que estão nos assistindo pela transmissão e vão assistir agora e que vão assistir posteriormente. Que o Senhor fale ao seu coração. Nós temos um pedido de oração, mas
faremos no final. Calmou seu coração, meu irmão? Hoje de manhã nós tivemos nosso culto, às 9 da manhã, foi uma bênção. Os irmãos que estavam aqui sabem do que eu estou falando, foi maravilhoso. E agora à noite não vai ser diferente, amém? Amém. Como eu sempre digo, você está com seu coração aberto para ser ministrado pelo Senhor? Hoje não. Ixi, só uma pessoa falou amém? Amém. Está feliz com Jesus, meu filho? Amém. Ele está feliz com você? Amém. Eu aprendi isso com o pastor Luciano Subirá e eu falo que ele inventou e como é claro. Ele fala isso, é muito legal. A gente tem que ver se o Senhor Jesus está feliz com a gente e nós não teremos nem que perguntar se estamos felizes com Ele. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 13, versículo 1. Lucas 13, 1. Está um pouco calor, mas os nossos ar-condicionados estão ligados. Lucas capítulo 13, versículo 1. Quem não achou está ali na televisão também. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Então vamos ler o texto sagrado. Diz assim: Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu acavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor venha trazer a palavra ao coração de cada um, frutificar essa palavra, Senhor. Leva a nossa mente cativa ao Senhor. Não deixe que nós nos dispersemos. Fala conosco, Senhor. Apenas me use. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muitos devem conhecer essa parábola e já escutaram falar da parábola da figueira, mas eu queria trazer um contexto diferente para vocês dessa parábola. Mas antes da gente chegar, vocês podem até deixar a Bíblia de vocês aberta em Lucas 13, do 1 ao 9. Mas antes de chegar no versículo 9, onde encerra a parábola, a gente tem que ver o contexto que estava falando, o contexto desse texto e o contexto da parábola que Jesus estava falando. O título desse capítulo é o seguinte: arrependimento ou morte. Juízo e acerto de conta entre Deus e nós. É nesse sentido que é falado esse texto e é nesse sentido que é falado essa parábola. E no versículo 1 começa dizendo que os galileus chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor Jesus, teve os galileus que foram massacrados cruelmente e o sangue deles se misturou com o sangue do sacrifício. E por que eles perguntaram isso para Jesus? Por que eles perguntaram isso? Eles achavam que era uma questão de juízo, de acerto de contas. Por que eles fizeram essa pergunta para Jesus e falaram e mencionaram isso para Jesus? Senhor Jesus, o Senhor viu o que aconteceu? Pilatos matou aqueles galileus e eles estavam fazendo sacrifícios ao Senhor. Ele matou cruelmente, misturou o sangue deles
com sangue do sacrifício. E nós vemos 3 possibilidades. A primeira possibilidade, aqueles galileus queriam colocar Jesus contra Pilatos. Se você for ver historicamente, a Galiléia ficava no norte e era dominada por Herodes Antipas, e Jerusalém ficava ao sul, e quem governava Jerusalém era Pilatos. E se você for ver os evangelhos, muitas pessoas chegavam com perguntas para colocar o Senhor Jesus, vamos dizer assim, maus lençóis, muitas situações embaraçosas. E talvez eles fizeram essa pergunta para ver o que o Senhor Jesus ia responder. Talvez se o Senhor Jesus dissesse algo que comprometesse ele, e ele pudesse ter o mesmo destino que aqueles galileus. Muitos perguntavam e testavam Jesus para ver o que ele ia responder. Se nós formos lembrar, tem uma situação até que eles chegaram e falaram assim com uma moeda: Senhor Jesus, está vendo esse tributo, essa moeda? O que nós devemos fazer? Devemos entregar a Roma ou não entregar? E eles perguntaram aquilo com uma certa maldade. Tinha um contexto. Os judeus, eles eram explorados por Roma, eles pagavam tributos demais. Então eles falaram assim: eu vou perguntar para o Senhor Jesus. Se ele falar assim, dá para César, então eles vão falar assim: está vendo? Ele não se importa com o seu próprio povo. E se ele falar, não, César é um ladrão, Pilatos é um ladrão, então vai mandar matar Jesus. E o que Jesus respondeu? Dá a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então uma das possibilidades para eles fazerem essa pergunta era testar o Senhor Jesus e colocar ele em uma situação embaraçosa. Segunda possibilidade, talvez eles tivessem uma motivação boa, e eles estavam realmente tentando alertar Jesus, falando assim: Senhor Jesus, cuidado, Pilatos está matando os judeus, toma cuidado, Senhor Jesus. Talvez a motivação deles fosse boa, e eles queriam alertar o Senhor Jesus para tomar cuidado. Mas a terceira opção é que, eu acredito, eu escutei essa exposição do reverendo Hernandes Dias Lopes, inclusive é baseada nessa exposição, e eu também acredito nessa opção. A terceira opção é o seguinte: essas pessoas, esses galileus, eles queriam especular sobre a morte desses galileus. Eles queriam saber qual que seria o real motivo por eles terem motivo. É que nem se nós hoje perguntássemos: qual é o motivo de tanta tragédia? Qual é o motivo daquele tsunami que teve anos atrás? Por que houve aquela explosão em Beirute e matou muitas pessoas? Por que tem essa pandemia? Por que tantas pessoas estão morrendo por essa pandemia? Talvez eles, por estarem vivos e não forem vítimas de Pilatos, eles estavam se achando que eles eram melhor, que eles estavam numa posição melhor porque eles não morreram. Talvez uma autojustiça, um autoelogio, uma autoexaltação e uma censura e crítica àqueles que morreram. Então era nesse contexto que eles perguntaram: Senhor Jesus, o Senhor viu o que aconteceu com aqueles galileus? E isso acontece até hoje com a gente. Quando acontece algo de ruim com uma pessoa, qual é uma das primeiras coisas que a gente pensa? Miserável, estava em pecado. Aconteceu porque estava em pecado. Mereceu, Será mesmo? Muitas coisas acontecem como consequência do pecado, sim. O salário do pecado é a morte. E semana retrasada eu preguei e ministrei sobre a soberania de Deus. Como no caso de João, muitas coisas Deus permite para tratar o nosso caráter. Mas então eles começaram a especular. E Jesus falou para eles assim: vocês estão falando desse massacre? E Jesus falou: eu vou falar para vocês de um outro acidente, de uma torre, de um desastre que caiu sobre 18 pessoas. Então o cenário era esse: massacre e acidente. E Jesus fala o seguinte para eles: o negócio é o seguinte, ao invés de vocês ficarem especulando por que aconteceu isso com eles, é melhor vocês começarem a cuidar da própria vida de vocês. É melhor vocês começarem a olhar para a sua própria alma, olhar para o seu próprio coração, fazer um autoexame e chegar à seguinte conclusão: se fosse comigo, se eu tivesse morrido pelas mãos de Pilatos, se eu tivesse passando e caísse uma marquise na nossa cabeça, a pergunta é a seguinte: teria dado tempo de você se arrepender? Teria dado tempo de consertar as coisas? Teria dado tempo de falar: Senhor Jesus, nem perdão acho que você teria tempo.
Então Jesus traz esse contexto para a gente analisar a nossa própria alma, o nosso próprio coração e verificar se existe tempo para nós nos arrependermos e nos consertarmos. E eu te pergunto, você está preparado? Eu estou preparado? Se você sair na rua hoje, e Deus me livre e guarde, em nome de Jesus isso não vai acontecer. Mas se você oferece um acidente, pronto, foi. Deu tempo de se arrepender? Porque o texto fala o seguinte, olha o que o texto diz. Jesus dizendo, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então a questão aqui é o arrependimento, é o acerto de conta entre nós e Deus. E muitos de nós não levamos a sério, sabe por quê? Porque a gente acha que vai dar tempo. A gente sempre acha que dá tempo. Próximo culto, semana que vem, próximo dia. Mas quem conhece o meu e o seu coração e tudo que a gente faz é o Senhor. Disso não tem como a gente correr. E nós falamos da morte dos outros, mas a gente não para pensar na nossa própria condição perante Deus. Você lembra os amigos de Jó? O que eles falaram? A gente brinca que é os amigos da onça. Deus permitiu na sua soberania que Jó fosse testado e perdesse tudo. E depois Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Só que chegou os amigos dele e falou, olha, tá vendo? Certeza que você está em pecado. Ó, tá vendo? Isso aí, ó, está acontecendo na sua vida por causa do pecado, irmão. Começaram a acusar Jó por algo que não era verdade. Tanto é que no final do livro de Jó, Deus fala o seguinte, eu vou consumir esses cabras aí. Jó, você faz um sacrifício para aplacar minha ira, senão... E Jó ainda teve que ajudar os amigos que falaram mal dele. Então, será que achamos que somos mais piedosos, mais tementes a Deus, que muitos homens e mulheres de Deus que já foram recolhidos pelo Senhor, que já foram ceifados? Meus irmãos, tantos pastores que vocês não sabem, mas a gente acompanha, nessa pandemia já foram ceifados pelo Covid-19, homens piedosos, tementes a Deus. Nós somos melhores que ele? E será que pelo fato da gente estar bem, ó, vocês estão aqui, então a gente acha que somos melhores? Isso não significa que somos os melhores. O Senhor Jesus foi claro, se vós não vos arrependerdes, estarão em uma situação pior do que a deles. Mas a gente sempre acha que aquilo aconteceu na vida do irmão por causa do pecado. E eles também achavam uma época. Olha o que diz em João, capítulo 9, versículo 1, coloca para mim, João 9, 1. Olha o que diz o texto. Ao passar, Jesus viu o cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E eu quero frisar novamente, eu não estou dizendo que não exista consequência pelo pecado, pois existe. E eu já ministrei sobre isso. Mas eu estou trazendo um contexto que Jesus trouxe, que nós não podemos ficar julgando as pessoas, julgando aqueles que foram ceifados, ou que aconteceu algo na vida deles. Se fosse assim, você julgaria João Batista, que teve a cabeça degolada? Você julgaria Estevão, que foi apedrejado, e diz, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, direito do trono? Você julgaria o apóstolo Paulo, que morreu degolado? Você julgaria o apóstolo Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo? Nós temos que ter a sensibilidade para não tomarmos conclusões perante os outros. E eu vou falar de novo, olhemos para dentro dos nossos corações. A Bíblia diz que todos somos culpados diante de Deus, até que nos arrependamos verdadeiramente. Isso é fato. Em Lucas 13:3 e Lucas 13:5, Jesus diz a mesma coisa no texto que nós lemos. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus está querendo mostrar para nós que a falta de arrependimento é pior do que um desastre. A falta de arrependimento é pior do que uma tragédia. O pior para a vida humana é não ter um arrependimento profundo e sincero, e querer viver da forma como diz
uma canção que muitos cantam por aí: vou levar a vida de qualquer jeito, deixa a vida me levar. E aí? Continua assim. Ei, louco, olha o que diz a palavra: amanhã pedirão a tua alma, o que você tem preparado? E essa mensagem nossa, pastor? Mas essa mensagem é evangelística, não, essa mensagem é para os cristãos. Porque nós temos que nos arrepender. E às vezes nós vivemos uma vida de fachada. E eu vou continuar discorrendo a ministração, vocês vão ver do que se trata essa parábola da figueira. E o que é arrependimento? Eu trouxe 3 tópicos sobre arrependimento. Primeira coisa, o arrependimento é reconhecer o seu erro, entender que o que você está fazendo é errado. A primeira coisa do arrependimento. A segunda coisa do arrependimento é a tristeza pelo que você fez. E não a tristeza segundo o mundo, que é chamada de remorso. A tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo o mundo, você sente remorso, mas você continua fazendo. A tristeza perante Deus, ela dói. E você realmente muda de postura. A terceira coisa, entra na segunda. Quando você se arrepende verdadeiramente, você muda de conduta. Você muda de postura sobre aquele assunto. Você não vai ficar fazendo a mesma coisa. Então, na falta de arrependimento, Jesus diz que veio desastre. E diz que nós todos temos a necessidade do arrependimento. Então, isso aqui era a introdução. Jesus falou isso no versículo 1, sobre o massacre dos galileus. E ele continuou discorrendo e falou sobre a torre de Siloé. E aí ele vem e conta a parábola da figueira e nos ensina algumas coisas. E é isso que eu quero conversar com vocês. E aí, figueira, qual o seu fruto? Primeira coisa, Deus espera frutos de nós. Deixa eu te perguntar uma coisa: Deus te deu privilégios espirituais? Já veio o dom na sua mente, né? E não é dom, é dom. Você tem privilégio espiritual? Você está com a sua Bíblia na mão? No seu celular? Você tem privilégio espiritual? Deus te deu uma Bíblia, Deus te deu dons espirituais, Deus te deu uma capacidade intelectual para poder falar de Jesus. Deus te deu recursos. E se você tem tudo isso, aí a minha pergunta: por que você não está produzindo nada? Se nós não estivermos produzindo nada, estamos como essa figueira que Jesus falou na parábola. Você tem o privilégio de vir à igreja, cantar, orar, reunir a família. Deixa eu te falar uma coisa: você está vendo as janelas abertas? Está vendo o som, essa liberdade? É que vocês não entendem. Vai procurar na internet. Em quantos países da Ásia, da Europa, as pessoas não têm direito de ter uma Bíblia, elas não podem. Quantos cristãos morrem diariamente? É porque vocês não sabem, nós não sabemos, nós não nos interessamos em saber. Nós somos privilegiados. E o Senhor espera frutos de nós. Você pode vir à igreja, você pode trazer a sua família. Mesmo em época de pandemia, a igreja está aberta. Deu trabalho, mas está aberta. Eles liberaram. E quantas cadeiras nós temos vazias aqui? Quantas pessoas poderiam estar sentadas aqui? Quantas famílias? Então nós temos o privilégio. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você acha que todo mundo sabe quem é o Espírito Santo? Você acha que todo mundo tem o consolo do Espírito Santo? Não. A Bíblia diz que só aqueles que receberam o Senhor Jesus têm o Espírito Santo. O mundo não pode receber o Espírito Santo. É isso que a palavra diz. E Deus te deu o Espírito Santo, habita dentro de você. Ele te consola na hora que você mais precisa. E o que você tem oferecido de fruto? Outra coisa, aquela árvore, aquela figueira, ela foi plantada propositalmente naquele local. Não foi um acaso. Propositalmente, ela foi plantada no meio daquela vinha, no local certo, na hora certa. E eu quero te dizer uma coisa, para você que está me escutando: você foi plantado no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa por Deus. Deus plantou você. Aonde você está? Foi o Senhor que te plantou nesse local. Foi o Senhor que te plantou na igreja que você é membro. Foi o Senhor que te plantou no seu trabalho. Foi o Senhor que te plantou no local onde você está. Nada por acaso. Olha o que diz em Salmo 1:3. Diz que o justo é como uma árvore plantada
à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham. Tudo que faz prosperará. E você foi batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Você foi plantado para dar muito fruto. Mas se não der fruto, corta. Se não der fruto, vai perecer. E deixa eu te falar, a inutilidade é um convite ao desastre. Pode cortar. A inutilidade no reino de Deus é um convite para o desastre. Pode cortar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te perguntar para você, com anos de crente, qual é a sua utilidade hoje no reino de Deus? Qual que é a minha utilidade no reino de Deus? Se nós fôssemos cortados hoje, nós faríamos falta para o reino de Deus? Você faria falta? Eu faria falta? Qual que é a nossa utilidade no reino de Deus? O que estamos fazendo? O que estamos produzindo? O quanto estamos dedicando dos nossos dons e talentos para servir a Deus? Você acha que Deus te deu inteligência, te deu dons, te deu talento? Para quê? E quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós vemos, é maravilhoso porque eu vejo cada pessoa com os talentos que Deus deu, cada um para fazer algo na igreja, cada um para executar uma parte, porque é um corpo. E um corpo, cada parte do corpo tem a sua função, cada parte do corpo tem o seu movimento, cada parte do corpo tem a sua importância, e toda a parte do corpo é importante. Dá um bicudo com o dedinho na quina da mesa para você ver. Só uma metáfora. Vai doer. E é o dedinho. Todos têm importância. E nós estamos usando o nosso talento para servir a Deus? Os nossos recursos financeiros, talvez? O que Deus colocou nas suas mãos, isso está sendo útil para o reino de Deus? Você tem sido útil aonde o Senhor Jesus te plantou? Na vinha que Ele te plantou? Então esse é o primeiro ponto. Deus espera frutos de nós. Segunda coisa, nada que só extrai e não dá frutos sobrevive. A parábola diz que aquela figueira não produzia nada. Ela estava na terra, ela apenas sugava nutrientes da terra, os nutrientes que serviam para outras plantas, para outras árvores, mas ela não produzia nada, ela só sugava. Nós vemos, vocês já ouviram falar do Mar Morto? O Mar Morto ele tem 33% de sal. Ele recebe a água doce do Jordão, do Rio Jordão, mas ele não distribui a água para nenhum lugar. E o Mar Morto está morrendo, não é pelo nada. O Mar Morto está secando, década após década, está vendo recuo nele. Por quê? Porque existe um princípio espiritual: quem só recebe e não dá nada, morre. É isso que essa parábola está dizendo. Você tem recebido de Deus instrução, palavra, cuidado, provisão. E o que eu e você temos feito com isso? Quanto estamos produzindo para o reino de Deus? O que nós temos dado? Olha o que diz em Lucas 13:7. Vocês estão com a Bíblia aberta em Lucas 13? Olha o que diz o versículo 7, coloca para mim. Olha o que ele disse: por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Não foi de imediato, já fazem 3 anos. Já era um tempo determinado na agricultura para aquela figueira dar o seu fruto e não acha. Corta. Por que deixá-la inutilizar a terra? Então a segunda coisa que nós vemos: nada que só extrai e não dá fruto sobrevive. Terceira coisa, isso é maravilhoso. Lucas 13:8, continua, coloca o versículo 8. Olha o que esse homem respondeu. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Isso é maravilhoso, porque esse texto está falando do Evangelho da segunda oportunidade. Deus está te dando oportunidade. Deus está me dando oportunidade. E esse homem diz: deixa mais um ano, eu vou cavar. Olha o que diz lá em Lamentações 3:22.
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Em outras traduções, que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então existe esse evangelho de segunda oportunidade, e é isso que Deus dá para nós. Esse homem falou assim: não, corta não, deixa mais um ano, eu vou adubar. O pessoal que mexe com agricultura, com árvore, com plantio sabe. Tem algumas traduções bíblicas que falam que ele vai colocar estrume, que é isso que coloca em árvores. Deixa, eu vou cavucar em volta, eu vou colocar nutriente, eu vou adubar. Espera mais um pouco, corta não. E se eu te perguntar, você é uma pessoa complicada? Quem é que acha uma pessoa complicada? Não responde. Nós somos pessoas complicadas. E nós precisamos da misericórdia de Deus. Quantas vezes nós já erramos e falamos assim: Senhor, essa é a última vez. Quantas vezes nós já pecamos de novo e de novo? E se Deus fosse radical conosco? E se Deus não desse essa oportunidade, essa segunda oportunidade, cortasse a gente? Tinha um homem que chamava João Marcos. E certa feita ele andava com Paulo e Barnabé. E ele deixou Paulo e Barnabé na mão. Não foi com eles para uma viagem. E Paulo não deu uma segunda oportunidade para João Marcos na ocasião. Mas Deus deu uma segunda oportunidade. Isso foi até motivo de discórdia entre Paulo e Barnabé. Eles até se separaram, depois acabou vindo Paulo e Saulo. Não, Paulo e Silas, perdão. Mas se você for ver no Evangelho lá na frente, Paulo fala assim: manda chamar João Marcos, agora ele é o último ministério. Então o Evangelho tem uma segunda chance. Jesus te dá mais uma segunda chance, mais uma oportunidade para ser útil no reino, para dar frutos e produzir muitos frutos para a glória de Deus, para você ser cheio do Espírito Santo. Mas cuidado, não abuse da paciência de Deus. Quarta coisa, Jesus investiu em você. Em Lucas 13:9 que nós lemos: se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Sabe quem intercede por você? Jesus intercede por você. A Bíblia diz que Ele intercede por você ainda hoje. Ele é o seu intercessor. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, é isso que está dizendo a Escritura. Que o Senhor Jesus, Ele vem todo domingo, inclusive agora. Ele vem, cavuca, coloca nutriente, o Espírito Santo vem, coloca um pouco de água, vai gerando vida em você, domingo após domingo, após domingo, te trazendo vitalidade, te trazendo vida, te trazendo nutrientes. E hoje Ele está fazendo isso novamente. E o que a gente faz com isso? É hora da gente começar a produzir algo para o Senhor. É hora de nós sermos uma bênção. É hora das pessoas olharem para a nossa vida e encontrarem frutos. E na Bíblia diz duas ocasiões. Uma que o Senhor Jesus contou essa parábola. E teve uma outra ocasião que literalmente Ele passou por uma figueira. E olha o que aconteceu. Marcos capítulo 11, versículo 12. Eu vou ler rapidamente. Marcos 11, 12. Do 12 ao 21. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. O texto continua aqui. Aí mais para frente diz assim: ao cair da tarde, eles saíram da cidade de manhã. Ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. O que eu trago para vocês dessa figueira? Na nossa vida, muitas vezes, todos aqui têm aparência de cristãos.
O que eu quero trazer? Aquela figueira, ela tinha folhas. E as folhas, elas atraem as pessoas. E as folhas são bonitas, mas as folhas não alimentam ninguém. Somente os frutos alimentam. Folhas são só aparência. Não adianta a gente ter folhas e não ter frutos. Vocês estão conseguindo me entender? E se você for ver uma figueira, uma árvore de figos, diz que primeiro nasce o figo e depois a folha. E aquela figueira tinha a folha e não tinha ou ela era uma propaganda enganosa. Aparência, mas sem realidade. Nós podemos ter aparência de cristãos, aparência de crentes, mas se não tiver frutos na nossa vida, não adianta, não serve. E a quinta coisa, o Senhor nos dá uma oportunidade final. Se der fruto ano que vem, muito bem. Se não der, corta. E como eu disse, nós não temos direito de abusar da paciência de Deus. Depois de todo esse investimento que o Senhor Jesus vem fazendo todos os domingos, todos os dias, que o Espírito Santo vem investindo na minha e na sua vida, se você não der fruto, corta. E qual a nossa decisão hoje? E sabe o que é mais intrigante? Essa parábola, ela não tem conclusão. Você sabe o que aconteceu com a figueira? A Bíblia diz se quando ele voltou, cortou ou ela permaneceu. Essa parábola não tem conclusão. Sabe por quê? Porque essa figueira sou eu e é você. Ele ainda está adubando. Ele ainda está colocando nutrientes. Mas o dia que ele voltar, ele vai ver se ela tem frutos ou não. Por isso que essa parábola não tem fim. Se não nos arrependermos, todos pereceremos. E o Senhor está nos dando todas as possibilidades para que nós possamos ser frutíferos. Hoje não falta nada para a igreja do Senhor. Tem mídia, tem som, os melhores sermões estão na internet. Só que não se engane, você é indesculpável perante o Senhor. Você escuta, você recebe nutrientes, você recebe o consolo do Espírito Santo. Agora, quando ele voltar, se ele não achar fruto, corta. E aí, figueira, qual é o seu fruto? Pessoal do louvor, pra cá. E aí, figueira, me responde, qual é o seu fruto? E aí, figueira, que fruto nós estamos dando? E eu quero encerrar colocando um vídeo bem pequenininho. É sobre o joio e o trigo. A parábola fala da figueira, mas é a mesma representação. Joio é o que o Senhor vai separar e lançar no fogo. Trigo é o que ele vai levar para o celeiro dele para ficar junto com ele. Então a figueira sem fruto vai ser cortada e jogada fora. A figueira com frutos vai permanecer viva na vinha. Então olha esse vídeo para você entender o que o Senhor fala quando ele cita o joio e o trigo, que é a mesma metáfora da figueira sem fruto. Pode colocar. Esse é o joio, né? Vamos mostrar aqui para o pessoal. Meu trigo. Ó, esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, são iguais. Agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Tem fruto. Tá vendo? Ele não tem fruto, só a palha. Ele vai gastar o adubo, agora você tem um trigo. Onde está a diferença do joio e do trigo? O elemento nosso lá. O trigo deu fruto, o joio não. O trigo, Olha aí, ó. o trigo dá fruto, o joio não. A figueira boa dá frutos. A figueira ruim só tem folhas. Se coloque perto, por gentileza.
A pergunta é: quem é você, figueira? Você dá frutos? E hoje é uma noite pertinente, é noite de Santa Ceia. E o Senhor espera uma resposta minha e uma resposta sua. Se nós damos ou não damos frutos. Cada um aqui, ele deu dons e talentos. Cada um faz parte do corpo de Cristo aqui nessa igreja. Do corpo de Cristo na igreja que você pertencer. A pergunta é: cadê os frutos? A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Enquanto eles cantam essa canção, a letra dela foi composta pelo Tiago. Nós estamos com 2 compositores na igreja, o Tiago e o Eliezer. Preste atenção na letra dessa canção. E ore e fale com o Senhor. E como Jesus disse: ei, olha para dentro de você. Para de olhar para a vida do seu irmão. Você acha que as coisas que acontecem ruim na vida dele é porque ele não faz as coisas? Ei, olha para dentro da sua vida. Verifica se você está dando fruto. Verifica se tem algo bom aqui dentro. Podem ministrar. Usa minhas mãos pra curar. Usa minha voz pra adorar. Usa os meus pés pra caminhar. Os meus olhos pra te ver, Jesus. Usa minhas mãos pra curar. Usa minha voz pra adorar. Usa os meus pés pra caminhar. Os meus olhos pra te ver, Jesus. A tua palavra é vida, que molda e me mostra quem tu és. Inexplicável amor, me entrego por inteiro. Quero morrer pra mim mesmo. A tua palavra é vida, que molda e me mostra quem tu és. Inexplicável amor, me entrego por inteiro. Quero morrer pra mim mesmo, pra te adorar, Jesus. Me envolver em ti, pra que vejam tua luz em mim, até que seja meu tudo. Pra te adorar, Jesus, me lanço a ti. Espírito Santo, vem me encher, até que seja meu tudo. Até que seja meu tudo. Espírito Santo, vem me encher, até que seja meu tudo. Eu me lanço aos teus pés e te dou o meu coração, pra sentir tua presença e fazer tua vontade. Eu me lanço
seja meu tudo, pra te adorar, Jesus, me lanço a ti, Espírito Santo, vem me encher, até que seja meu tudo. Aleluia. O Senhor espera de mim, espera de você, que nós possamos dar frutos. Essa ministração não é para o Senhor falar que Ele vai cortar você, não é para Ele dizer assim, não, vou te lançar no fogo. É para olhar para você e falar, se arrependa, ainda dá tempo. E aí, figueira, qual é o seu fruto? Se arrependa, ainda dá tempo de dar frutos, ainda dá tempo de frutificar. O Senhor Jesus talvez olhe e Ele possa estar dizendo, acredito eu, Ele continua adubando você, o meu Espírito continua dia após dia colocando vida, colocando nutrientes em você, e Ele espera uma resposta minha e uma resposta sua. Eu vou orar por você nesse instante, e você que está assistindo. Papai, sou grato a Ti por tudo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, alcance cada um, Pai, que está aqui nessa igreja hoje. Cada um que está assistindo, eu vou assistir depois. Espírito Santo, vivifica isso dentro dos nossos corações. Vivifica a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos permitir esse agir de Deus na nossa vida. E que nós possamos, Senhor, entender os processos, entender o tempo certo para as coisas acontecerem. Que nós venhamos a dar muito fruto. Que nós venhamos, Pai, a ser relevantes no Teu reino. Que nós não venhamos ocupar a terra, ocupar a vinha inutilmente, mas que nós possamos vir a dar frutos. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.